O exército de Israel é frequentemente visto como um dos mais avançados e eficazes do mundo. No entanto, essa percepção está amplamente ligada ao apoio estratégico, financeiro e tecnológico que Israel recebe dos Estados Unidos. Podemos então perguntar o que o poder do exército israelense representa na ausência desse parceiro crucial. Pois é isso que convido você a descobrir neste vídeo. Preparados? Então aqui vamos nós! O relacionamento entre Estados Unidos e Israel é uma das alianças mais duradouras e estratégicas da história contemporânea. Em 14 de maio de 1948, os Estados Unidos, sob o comando do presidente Harry Truman, se tornou o primeiro país a reconhecer Israel como um Estado independente. Este rápido reconhecimento refletiu o desejo americano de apoiar um refúgio para os judeus após o Holocausto, mas também de fortalecer sua influência em uma região estratégica que passava por várias mudanças. É preciso lembrar que os Estados Unidos tinham a maior população judaica do mundo na época. Entretanto, durante as primeiras décadas, as relações entre os dois países permaneceram relativamente modestas. Os Estados Unidos estavam relutantes em fornecer apoio militar direto a Israel, preferindo manter um equilíbrio entre os estados árabes e o novo Estado judeu, para preservar seus interesses petrolíferos na região. Quando o Estado hebraico invadiu o Egito em 1956, durante a crise do Canal de Suez, os Estados Unidos se opuseram. Mas a virada veio com a Guerra dos Seis Dias, em 1967. A vitória esmagadora de Israel contra os exércitos árabes, inicialmente compostos pelo Egito, Jordânia e Síria, e apoiados pelos soviéticos, consolidou sua imagem como um aliado estratégico diante da expansão soviética no Oriente Médio. E a partir deste momento, os Estados Unidos intensificaram sua ajuda militar e econômica, marcando o início de uma aliança privilegiada. Posteriormente, a Guerra do Yom Kippur, em 1973, foi um momento chave, quando Washington organizou um gigantesco transporte aéreo para fornecer armas e munições a Israel, garantindo sua sobrevivência. Este período também marca o surgimento de uma cooperação estratégica duradoura, focada na defesa. 5 anos depois, os acordos de Camp David, sob a égide do presidente Jimmy Carter, simbolizaram o papel dos Estados Unidos como mediadores no conflito árabe-israelense e resultando em um tratado de paz histórico entre Israel e Egito, fortalecendo a posição do Estado hebraico no cenário internacional. Sob Bill Clinton, os Estados Unidos desempenharam um papel fundamental nos acordos de Oslo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina. Embora esses acordos tenham gerado esperanças de uma resolução para o conflito israelense e palestino, a violência que se seguiu e o assassinato do primeiro-ministro israelense em 1995 levaram o processo de paz a um impasse. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, o governo George W. Bush reforçou seu apoio a Israel, enfatizando sua aliança na guerra contra o terror. Israel se tornou então um pilar na estratégia americana no Oriente Médio, principalmente durante a intervenção no Iraque em 2003. Sob o governo de Barack Obama, as relações entre israelenses e americanos passaram por tensões significativas. Embora os Estados Unidos continuassem a fornecer ajuda militar maciça, diferenças surgiram sobre a abordagem do conflito israelense-palestino e do acordo nuclear de 2015 com o Irã. Israel, sob a liderança de Benjamin Netanyahu, se opôs fortemente ao acordo, complicando o relacionamento pessoal entre os dois líderes. No entanto, com Donald Trump, a aliança está experimentando um fortalecimento espetacular. O governo Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel em 2017. Além disso, os acordos de Abraham em 2020, mediados pelos Estados Unidos, permitiram que Israel normalizasse as relações com vários estados árabes. Com Biden, esse apoio continuou. No final de novembro de 2024, pouco antes do fim de seu mandato, aprovou a venda de armas de 680 milhões de dólares para o Estado hebraico. Mas por que tanto apoio dos Estados Unidos? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Israel recebeu a maior parte dos recursos dos Estados Unidos. Entre 1946 e 2023, Tel Aviv recebeu 260 bilhões de dólares, mais da metade dos quais foram para a ajuda militar. Mas o apoio americano não se limitou a atos financeiros bilaterais.
Membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, Washington usou seu poder de veto 46 vezes para se opor às advertências ou sanções contra Israel pela ocupação ilegal do território palestino. Essa atitude dos Estados Unidos deu a Israel uma certa imunidade, e este pôde assim violar impunemente as sentenças do Tribunal Internacional de Justiça, o mais alto tribunal das Nações Unidas. Hoje, estima-se que Israel tem uma população judaica de cerca de 6,5 milhões, enquanto os Estados Unidos têm uma comunidade de cerca de 6 milhões. Em uma pesquisa de 2021, conduzida por um instituto de pesquisa, mostrou que 1 em cada 4 judeus americanos já morou em Israel ou o visitou várias vezes. Na mesma pesquisa, quase 6 em cada 10 judeus americanos disseram que tinham um vínculo emocional muito ou um tanto forte com Israel, demonstrando a conexão entre as duas sociedades. Israel também reflete, até certo ponto, o mito fundador dos Estados Unidos, um país formado por colonos perseguidos religiosamente que construíram uma nova terra próspera e livre com suas próprias mãos. Mas esse vínculo entre as duas nações não é o único motivo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, nomeado pelo então presidente Ronald Reagan, definiu o Estado hebraico da seguinte forma: Israel é o maior porta-aviões da América e é inafundável, não transporta tropas americanas e está localizado em uma região crucial para a segurança nacional dos Estados Unidos. Não devemos esquecer que o Oriente Médio sempre foi de suma importância, principalmente para garantir recursos energéticos vitais e remover a influência soviética e iraniana. Mas embora Israel tenha um exército poderoso, de que vale ele sem a ajuda americana? Washington é de longe o principal fornecedor de armas de Israel. Entre 2017 e 2021, os Estados Unidos atenderam a 96% das necessidades de armas de Israel, de acordo com dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Entre 2011 e 2020, o Instituto também revelou que Israel importou mais de 70% de suas armas convencionais dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos forneceram diversas munições e equipamentos de combate, desde munições para armas pequenas até mísseis guiados de precisão, fortalecendo assim a capacidade ofensiva e defensiva das forças israelenses. Vale a pena notar que o Estado hebraico tem um dos melhores exércitos do Oriente Médio, particularmente a força aérea do país. Isso se deve em especial aos seus caças F-35, de fabricação dos Estados Unidos, de quinta geração, com capacidades furtivas, aviônicos avançados e integração de sensores. É, portanto, um dos melhores aviões de caça do mundo. Os Estados Unidos também desempenham um papel importante na proteção de Israel contra ataques de mísseis e drones. Podemos falar do Domo de Ferro, um sistema de defesa capaz de interceptar foguetes e mísseis de curto alcance. Embora muito popular, ainda há um problema de mantê-lo operacional, o que tem um preço muito alto. Apenas um desses mísseis interceptadores custa cerca de $50 mil. Seu financiamento foi originalmente fornecido por Israel, mas devido ao alto custo do sistema, o país teve que recorrer aos Estados Unidos. Um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos indica que os Estados Unidos contribuíram com quase $3 bilhões para a manutenção do Domo de Ferro. Washington também fornece veículos blindados, como tanques M1A2 Abrams e veículos de transporte, aumentando a mobilidade e a proteção das forças terrestres israelenses. O país também fornece apoio logístico significativo e programas de treinamento para soldados israelenses, permitindo que eles dominem o uso de tecnologias militares americanas e mantenham alta prontidão operacional. Em abril de 2024, o Senado dos Estados Unidos aprovaram $13 bilhões em assistência militar a Israel. E em novembro de 2024, uma venda de armas de 680 milhões. Fica claro que, embora o exército israelense tenha muitas capacidades avançadas, o apoio dos Estados Unidos foi e continua sendo um pilar fundamental de seu poder militar. A perda dessa parceria teria consequências profundas, exigindo uma reavaliação estratégica das prioridades e alianças de Israel. A ausência dos Estados Unidos, que apoiam o Estado judeu em todos os seus aspectos militares, representaria desafios significativos para Israel.